A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e esse é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar de dois grandes problemas que afligem o judiciário do Brasil. Não apenas o judiciário brasileiro, mas especialmente o judiciário brasileiro. Quais problemas são esses? Um desses problemas é o garantismo penal e o outro problema chama-se ativismo judicial. Hoje nós vamos falar sobre a tese do garantismo penal e na próxima edição do programa nós vamos falar sobre o ativismo judicial, que diferentemente do garantismo penal não é nenhuma tese, mas lamentavelmente é extremamente popular hoje em dia, afetando negativamente a ação do judiciário em nosso país. Bem, mas o que é o garantismo penal ou a tese do garantismo penal? Como o próprio nome diz, a tese do garantismo penal trata-se de uma tese que está relacionada ao direito penal. E o que é o direito penal? O direito penal é um sistema legal que tem o objetivo de punir os culpados e desagravar as vítimas. É um sistema que tem por objetivo punir aquelas pessoas que cometem atos que afrontam os direitos individuais e afrontam a sociedade como um todo. O direito penal é um direito que tem o objetivo de punir. Penal já traz a ideia de punição. No entanto, durante o século XX, surgiu um outro conceito, um novo conceito de direito penal, e que se choca frontalmente com esse conceito originário e que remonta a tempos imemoriais sobre o que é um sistema legal com objetivos de penalizar. Esse conceito, que nasceu dentro do chamado direito alternativo, foi fomentado especialmente na Itália durante os anos 70 e tem como um dos seus defensores um jurista italiano chamado Luigi Ferrajoli, com mais de 70 anos hoje, e se chama Tese do Garantismo Penal. Essa tese, ela reconceitua o que é o direito penal, qual é o objetivo do direito penal. Para os defensores dessa tese, o direito penal não tem como objetivo punir, não tem como objetivo punir os culpados e desagravar as vítimas, mas teria como sua missão precípua, principal, primordial, garantir os direitos individuais diante das ações do Estado, que muitas vezes age legitimamente dentro do poder que lhe foi dado. Em suma, resumindo, garantismo penal é o conceito de que o direito penal não deve ter mais como foco a punição de culpados, mas sim, em nome da garantia dos direitos individuais do cidadão, ele deve principalmente proteger o cidadão de qualquer eventual arbitrariedade do Estado no legítimo exercício de poder do Estado. Ou seja, inverte-se o foco, a razão de ser, o espírito da legislação penal. O garantismo penal nada mais é do que uma inflexão progressista dentro da academia de direito e que, infelizmente, acabou ganhando uma repercussão enorme em países que, de alguma forma, passaram por regimes autoritários. Dentre eles, claro, o Brasil, que teve uma república que começou dentro do autoritarismo, que teve, durante o governo Vargas, uma ditadura longa e depois passou pelo regime militar. Como o Brasil é um país que atravessou muitos sistemas, muitos regimes autoritários durante o século XX, esse argumento do garantismo penal acabou ganhando grande simpatia dos juristas brasileiros. Inclusive, o Luigi Ferrajoli, que é, como eu disse, o principal expositor, defensor do garantismo penal, é muito celebrizado pelos juristas brasileiros, pelas universidades de direito. Recentemente ele esteve no Brasil recebendo homenagens, lançando livros. E ele, curiosamente, é um grande opositor da Lava Jato e totalmente contrário à prisão de alguns dos políticos que foram penalizados durante essa operação, como inclusive
o próprio presidente Lula. Os garantistas penais, eles criaram uma dicotomia absolutamente desnecessária e equivocada dentro do direito penal. Eles colocam de um lado o autoritarismo penal, que eles chamam de autoritarismo penal, e de outro lado o garantismo penal. E sobre esse esquema, eles colocam a ideia de bem e mal, certo e errado, vício e virtude. E onde recai a ideia de bem, de certo e de virtude? Sobre o garantismo penal. Cai sobre o chamado autoritarismo penal a ideia de vício, de mal, de errado, de algo errôneo, enfim. Como se a lei ela não tivesse o objetivo de punir além de garantir direitos. É óbvio que a lei não apenas pune, ela garante direitos também. Ela garante direitos e pune. Ela pune e garante direitos. Mas o que os garantistas penais têm feito é distorcer o direito penal, colocando uma ênfase na garantia de determinados direitos, colocando em detrimento a punição dos indivíduos culpados por seus erros, que dizem respeito não apenas ao desrespeito a outros indivíduos, como também ao desrespeito à própria sociedade através de seus atos. Ver no direito penal apenas um aspecto garantista é tão prejudicial, é tão equivocado, quanto ver no direito penal apenas um aspecto autoritário ou de punição. Apesar de, essencialmente, volto a dizer, originariamente, o direito penal, como o próprio nome diz, tem o objetivo de punir. Mas punir quem? Punir culpados. E, assim, desagravar aqueles que são vítimas dos atos maus dessas pessoas que cometem os crimes que afligem a nossa sociedade hoje. Vamos para um breve intervalo e depois desse intervalo estaremos citando pelo menos um exemplo que mostra como o garantismo penal acaba prejudicando o bom direito nos dias de hoje. Não saia daí, já já estamos de volta. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, Pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, Milagres de Jesus. Comentarista, Pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para novos convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo à luz da visão de mundo cristã que tem como base a palavra de Deus. E no programa de hoje, você que está acompanhando, creio, o programa desde o início, estamos falando sobre o garantismo penal, um dos grandes problemas que afligem hoje o sistema judiciário no Brasil, e não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Falamos sobre garantismo penal, nós explicamos como ele reconceitua o direito penal, distorcendo o direito penal em sua razão de ser. E agora vamos colocar na tela algumas coisas que esse tipo de prática acaba
trazendo de prejuízo para a sociedade. O primeiro resultado da influência negativa da tese do garantismo penal sobre legisladores e também sobre juristas em nossa nação, e não só em nossa nação, mas em outras partes do mundo, são as leis e acréscimos às leis penais e processuais criados nas últimas décadas, que estão cada vez mais tornando a legislação penal do Brasil como um queijo suíço repleto de brechas para ajudar ao máximo possível o criminoso a ter uma pena branda ou, eventualmente, a escapar da condenação, tudo isso em nome equivocadamente dos direitos individuais. E como se não bastasse isso, ainda temos, em segundo lugar, o espírito garantista, que está possuindo grande parte dos nossos juízes. Como se não bastasse a legislação cheia de brechas, nós temos os juízes também imbuídos desse espírito garantista, de maneira que tanto legisladores quanto operadores do direito hoje acabam se tornando os garantidores das fragilidades da nossa legislação penal, que foi, inclusive, um dos temas do nosso segundo programa, O Cristão e o Mundo. Ainda um detalhe, só conseguem usar essas brechas dentro da legislação penal para escapar de condenações, de punições, aquelas pessoas que têm condições de contratar bons advogados. Os chamados ladrões de galinha, como se diz no popular, acabam muitas vezes se dando mal porque não têm condições de pagar um advogado para ajudá-los a explorar essas brechas. Quando, na verdade, nem ladrões de galinha, nem criminosos do colarinho branco deveriam ter condições de escapar da punição pelos crimes que eles cometeram. Todos são iguais perante a lei. Se nós não tivéssemos as nossas leis nas últimas décadas sendo criadas dentro desse espírito garantista, nós não teríamos essas situações de injustiça no Brasil, quando até mesmo bons juízes se sentem de mãos atadas sem poder dar a sentença correta que aquela pessoa, aquele criminoso merecia, justamente por causa dessas brechas legais que a legislação brasileira fornece, influenciada por essa tese terrível do garantismo penal. Ninguém aqui está propondo que agora os juízes devem julgar a revelia da lei. Mas o que está sendo afirmado aqui é que se deve conciliar as garantias individuais com a firmeza, a contundência e a eficiência na condenação dos realmente culpados. Também não estamos aqui colocando em pé de igualdade aqueles dois princípios, indúbio pro réu e indúbio pro societate, ou seja, em dúvida pro réu ou em dúvida pro sociedade. Não. Nós entendemos que, em primeiro lugar, aquela pessoa que julga, ela deve dar a sentença não com dúvidas, mas com uma convicção cimentada, formada sobre o caso que está sendo julgado. E, em segundo lugar, se eventualmente tiver alguma dúvida, sempre vai prevalecer o em dúbio pro réu, em dúvida pro réu. O que estamos criticando aqui são casos como aquele em que o juiz está convicto pelas provas de que o réu é culpado pelos crimes de que ele é acusado, mas o advogado usa de manobras que são permitidas pela legislação essa influenciada pela tese do garantismo penal, e com essas manobras ele consegue fazer com que o julgamento do seu cliente seja adiado até o ponto, por exemplo, de o crime prescrever. A falibilidade da justiça secular, da justiça humana, é óbvia. Inclusive, isso é asseverado pela palavra de Deus. No entanto, enquanto teses equivocadas, como a do garantismo penal, e atos totalmente divorciados do bom direito, como o ativismo judicial, se tornarem fortes, prevalecentes no sistema judiciário brasileiro, nós não vamos ver uma melhoria do nosso sistema judiciário e do nosso sistema legislativo no país, que, repito, é muito influenciado pela tese do garantismo penal também. Não apenas juízes, mas legisladores são influenciados por essa tese equivocada. Sabemos que essas falhas da justiça humana secular levam muitas pessoas a se desiludirem, a se desanimarem, a se frustrarem em andar certo, inclusive algumas
acabam sendo tentadas a andarem por um caminho totalmente à margem da lei, porque eles se sentem frustrados com tudo isso que está acontecendo e acabam vingativamente agindo dessa forma. Porém, nós não temos esse espírito. Apesar de todas essas falhas grotescas, muitas delas que nós vemos em nosso país, nós não esmorecemos na nossa necessidade de viver em retidão, de viver de forma correta. Nós devemos nos lembrar dos momentos de maior decepção com a justiça secular das palavras de Asaf em um de seus salmos. E eu gostaria de ler essa passagem agora com você. Me refiro ao Salmo 73 e vou lê-lo na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz Asaf: quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Mais à frente ele diz: eles não sofrem como os outros sofrem. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Entretanto, mais à frente, Asaf vai afirmar: porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Quando você estiver amargurado pelas injustiças desse mundo, você, em vez de se deixar dominar por essa tristeza, entre na presença de Deus, se jogue nos braços de Deus e deixe Ele falar com você através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, reanimando você, lembrando-lhe da verdade de que, ainda que a justiça humana falhe, mas a justiça divina é perfeita e não falhará. Nós não fazemos o bem, não procuramos viver em retidão baseados em utopias, mas firmados, abalizados nas promessas concretas, reais da palavra de Deus, as promessas divinas para a nossa vida. Isso não significa dizer que nós vamos ter agora uma atitude de não se importar com o que está acontecendo aí e tocar a nossa vida sem se preocupar com o melhor para a nossa nação. Não. Nós temos também um compromisso diante da sociedade em que vivemos. A Bíblia nos diz, palavras de Jesus no seu Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E que o mundo deve ver as nossas boas obras e voltar-se para Deus e glorificar a Deus, influenciado por nossas boas obras. E boas obras nessa passagem inclui, obviamente, ser um bom exemplo como cidadão. Nós somos, acima de tudo, cidadãos do céu. Mas como cidadãos do céu, devemos ser bons cidadãos na terra, sendo exemplos em toda a nossa maneira de viver e lutando pelas causas que são justas, mas sem aquele desespero, sem aquele pensamento de desânimo diante da primeira notícia negativa, porque sabemos que, ainda que nós não consigamos tudo o que desejamos de melhor para a nossa nação aqui na terra, nós nunca vamos deixar de lutar pelo melhor por esta nação, e mesmo que nós não consigamos tudo aquilo que nós almejamos para o nosso país, nós não temos a nossa vida circunscrita apenas a este planeta, apenas a essa realidade em que nós vivemos hoje. Nós sabemos que nos espera uma pátria celestial, onde reina a justiça, a bondade e a verdade. E sabemos também que, ainda que a justiça humana falhe, como nós
afirmamos agora há pouco, a justiça divina, ela será certa, ela será real, ela não tardará, chegará, e todos aqueles que, lamentavelmente, seguiram um caminho de morte, de destruição, de erro, de maldade, eles acabarão sendo sentenciados, penalizados pelo seu comportamento mau, perverso e iníquo. E aqueles que se voltaram para Deus, para as coisas de Deus, para aquilo que é bom, o que é certo, eles receberão a bênção do Senhor. Se você deseja experimentar isso que nós estamos falando, de alegria em meio ao desespero, de ânimo em meio ao desalento, de confiança em meio ao caos desse mundo, se você quer experimentar essa esperança que nós temos, eu convido você a tomar uma decisão hoje na sua vida, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé como cristãos que somos. Se você ainda não tomou essa decisão, toma essa decisão na sua vida e você viverá uma vida de esperança apesar da desesperança deste mundo. Receba esta palavra, porque é a palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.